Olá, amigos e irmãos. Nesta ministração de hoje, eu quero falar sobre a fé. A fé é uma palavra tão pequenina, mas que pode provocar coisas tão grandiosas e tão maravilhosas. Precisamos aprender sobre este assunto para avançarmos, rompermos, alcançarmos novos níveis e novas experiências. E uma das maneiras de alcançarmos é através da fé. Olha o que diz no livro de Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, nós podemos agradar a Deus através de manifestar a nossa fé, crendo. E também entendemos que Ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que o servem, aqueles que andam em comunhão com Ele. Então, essa palavra vai produzir na sua vida recompensa do céu, novos níveis para você viver. Nós precisamos nos mover em fé. Existem níveis de fé e diferentes tipos de fé. Não dá para olharmos para o assunto da fé como se fosse tudo a mesma coisa. Não dá para colocar os diferentes tipos de fé dentro de uma sacola, misturar tudo, tirar depois como se fosse tudo uma coisa só. Precisamos entender que há diferença nos tipos de fé e naquilo que esses tipos de fé vão trazer como alcance de níveis diferentes. Então, por exemplo, podemos olhar para a palavra medicamentos e entender que é uma variedade de medicamentos e que não é o mesmo medicamento que serve para tudo. Não é porque chama medicamento que vai resolver tudo. Não, há medicamento para uma coisa, há medicamento para outra, mas chama medicamento. Também a administração dos medicamentos são diferentes. Há medicamentos que são injetáveis, há medicamentos que são de via oral, de tomar, e há medicamentos que são de passar, como pomadas e assim. Então, da mesma maneira que há diferentes tipos de medicamentos, também a fé tem diferença e há níveis diferentes para se alcançar. Assim acontece com a fé. Então, nós podemos entender que existe a fé natural, uma fé natural, que os antigos no Velho Testamento viveram, com exceção dos profetas que viveram níveis extraordinários no sobrenatural. E também entendemos que há a fé sobrenatural. Então existe a fé natural e existe a fé sobrenatural. Porém, esses dois tipos de fé são uma fé geral, uma fé nossa, que todas as pessoas podem alcançar. E então, uma fé geral. Existe ainda a fé de Deus. Deus tem fé e é uma fé absoluta, é uma fé infalível. E também existe o dom da fé. Então tem níveis aqui, nós vamos ver pelo menos 3 níveis de fé e você pode avançar então com a sua fé. É importante que você aprenda para romper, para crescer e para avançar. A fé geral na dimensão natural. Essa fé, ela vem do nosso querer. É de nós aceitarmos. Ela parte da nossa vontade. Somos nós que decidimos acreditar e nós que aceitamos. Isso é a nossa fé. É uma fé baseada em fundamentos palpáveis, com razão e com lógica. Essa fé é uma fé primária, porque é ela que produz a salvação. É quando você crê no Senhor Jesus e aceita Ele como Salvador. Então, é uma fé que tem a característica de salvar. E olha o que a Bíblia diz. No livro de Romanos 10:17 diz assim: logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então essa fé natural,
ela vem através de ouvir e de experiências também. Conforme você vai tendo experiências, essa fé vai crescendo. Pode haver níveis de fé, mas ainda falando aqui no âmbito da fé natural e uma fé geral que todos podem experimentar. Agora, olha o que diz como essa fé é a fé que traz a salvação. É uma fé nossa, que nós decidimos crer. Em Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aqui está dizendo que o dom de Deus é a salvação. A salvação é um dom gratuito dado por Deus. Mas para acessar o dom gratuito, aquilo que é gratuito, você precisa da fé. Ela vem por intermédio da fé. Então imagine uma pessoa que ganha, por exemplo, uma cesta básica, mas recebe uma senha. Você vai lá no lugar para retirar a cesta básica, que é de graça, ela já foi te dada. Mas se você não apresentar a senha, você não recebe. Então, a fé é como essa senha para acessar a salvação. Você crê e aí passa a ter direito automático à salvação. Por essa fé natural, nós acessamos as promessas contidas na Escritura. Então, quando você crê e você reivindica as promessas que estão na Escritura, você passa a ter direito e é imputado como justiça. Então, você pode receber. E há mais de 8.000 promessas na Bíblia. Muitos não conseguem avançar para outros níveis e vivem nesse nível de fé natural, uma fé racional, uma fé que é algo que precisa ser explicado, entendido. A pessoa não consegue acreditar naquilo que irá acontecer, mas somente naquilo que ela vê, naquilo que ela pode agarrar, naquilo que ela pode se respaldar. Há um grande número de pessoas que vivem, pessoas em ministérios somente através esse tipo de fé, que é uma fé lógica, né? Então imagine, por exemplo, se alguém diz assim: olha, vai chover. Você está dentro de uma casa e alguém diz: vai chover. A pessoa que tem essa fé natural, ela vai logo lá olhar. E aí ela vai lá olhar para ver se tem nuvens escuras, se o tempo está fechado. E se vê que o tempo está fechado, aí ela crê. Realmente vai chover. Por quê? Porque é o óbvio, é o palpável, é algo que dá para ela segurança. É uma fé natural, apoiada no racional e na lógica. Por exemplo, para você entender, tem pessoas que vão trabalhar numa empresa e elas vivem uma vida inteira naquela empresa, porque não que é errado, não, isso é até bom, mas elas trabalham nessa empresa, às vezes com um salário ali médio, né? Não um salário muito alto, um salário médio, mas elas preferem viver uma vida inteira com aquilo que é garantido, com aquilo que não é risco, porque chega no fim do mês, ela tem direitinho ali aquele salário. E outras pessoas são mais ousadas e elas aceitam correr risco. Algumas delas se dão bem, algumas delas se dão mal, mas muitas acabam tendo riquezas e prosperidades porque elas se tornam autônomas, elas aceitam correr risco. O que eu estou querendo te dizer? Que há pessoas que não aceitam de hipótese nenhuma correr risco. Elas vão sempre naquilo que é certo, sempre no que é óbvio, sempre no que podem ver. Não arriscam em nada que não pode ver. A fé sobrenatural é risco. Se uma pessoa quiser alcançar a fé sobrenatural, ela vai ter que aceitar riscos. E nós vemos isso repletamente na Bíblia, quando na passagem de Ezequiel, no primeiro nível ali de águas rasas, mostra o controle total de uma pessoa, águas rasas. Mas quando fica fundo, não são todos que têm coragem de ir para aquilo que é desconhecido. Por isso que mergulhar em águas profundas tem que ser no sobrenatural. É impossível mergulhar em águas profundas somente
no natural, precisa então do sobrenatural. Este tipo de fé é aplicada nas Escrituras e podemos, através dessa fé natural, alcançar resultados maravilhosos, coisas extraordinárias. Olha o que diz, por exemplo, no livro de Hebreus 11, primeiro no verso 2, diz assim: porque pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. Então você vê a Bíblia repleta, lá no Velho Testamento, de testemunhos extraordinários, a qual eles alcançaram por intermédio dessa fé natural, porque o Espírito Santo ainda não havia se derramado. Então eles se moveram numa fé natural e alcançaram coisas extraordinárias. Existem muitas pessoas que elas vão viver uma vida inteira através dessa fé natural, porque, como eu disse, elas não querem correr risco. Então você vai ver ministérios e pessoas que não fluem no sobrenatural. Você não vê a manifestação do Espírito Santo, você não vê curas e milagres, porque eles estão na base dessa fé natural. E há muitos momentos que essa fé natural não vai alcançar o nível do sobrenatural ou aquilo que Deus quer fazer. Eles serão salvos, sim, mas serão salvos vivendo uma vida no natural. Eu creio que Deus tem algo a mais para nós. Agora, no versículo 29, Hebreus 11, 2 diz assim: porque pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. Agora o 29 diz assim: pela fé os israelitas atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, e tentando isso, os egípcios foram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Então foi através da fé que eles alcançaram, de uma fé natural. Muitos vivem uma vida inteira com esse tipo de fé. Fé segura, fé que não produz muito risco. É lógica, uma fé racional, baseada nas promessas, mas em algo palpável. Eu creio que há algo a mais de Deus para você. Há níveis mais altos que Deus preparou e quer que você experimente. Então vamos ver aqui o segundo nível, a fé sobrenatural, que é uma fé que também todos podem alcançar, porque é a nossa fé, nós nos movendo em Deus. Então é a sua fé se movendo em Deus. Essa fé também depende de nós acreditarmos. Ela parte de nós. É uma fé nossa. Somos nós que decidimos agir pela fé no Senhor. Somos nós que iremos nos mover no sobrenatural. Nós nos moveremos em Deus. Nestes dois tipos de fé, há níveis diferentes, altos e baixos. Mesmo na fé comum, como na fé sobrenatural, na fé natural como na fé sobrenatural, existem níveis diferentes de pessoas que creem mais, que creem menos. Há pessoas, e o ser humano, ele está em altos e baixos muitas vezes. E assim também às vezes acontece. Você vê uma pessoa com muita fé, depois a fé às vezes está menor. Irmãos, nós precisamos alcançar um nível de fé e entendermos, lutar, trabalhar para que essa fé se mantenha, para que nós venhamos continuar produzindo. Tem gente que alcança um nível de fé ou alcança um dom e depois deixa isso adormecer, cai por terra. E o apóstolo diz: desperte o dom que há em ti. Não é o Espírito que vai despertar, não é Deus que vai despertar. Está escrito assim: você deve de despertar. Você permitiu com que ele adormecesse, agora você deve de despertar o dom que há em você, ou a fé que está aí aplacada, que está adormecida, que está fraca. Hoje Deus quer te dar um novo nível de fé. Vamos ver o contraste da fé natural e com a fé sobrenatural. Por exemplo, nós vamos encontrar esses dois níveis de fé nessa passagem bíblica, em Mateus 8, o 25 e o 26. Diz que os discípulos e apóstolos estavam no barco e que sobreveio então a tempestade e que esses apóstolos e discípulos
começaram a agir no natural. Eles se apoiaram no conhecimento natural, eles se apoiaram na condição que eles tinham de conduzir a navegação, de todo o conhecimento de anos de estar navegando naquelas águas. E foram fazendo tudo no natural que era possível. Chegou um momento que eles viram que não dava mais. Nesse momento, eles foram chamar Jesus. E Jesus, despertando, diz: homens de pouca fé. Está dizendo assim: a fé de vocês não foi suficiente para resolver esse problema, mas eu vou mostrar para vocês como isso será resolvido. Então Jesus, se movendo no sobrenatural, na fé sobrenatural, Jesus produz um milagre. Ele fala com o vento, e ele dá comandos de ordem, ele repreende o vento e as águas. Imediatamente o vento obedece e a água obedece. E Jesus está dizendo assim: é isso que eu esperava de vocês, que vocês se movessem nessa fé sobrenatural para produzir então um milagre. Vamos ver agora também, estes dois tipos de fé é a nossa fé. Mas há um outro nível que você precisa entender. Há um terceiro nível. Trata-se de uma fé que não é nossa. Até agora nós falamos de se mover numa fé que é nossa. Nós que temos que tomar a decisão, nós que temos que tomar o ponto de partida, nós é que temos que dar o passo de fé. Agora, a fé de Deus operando em nós, Deus vai operar através de nós ou em nós. É completamente diferente da nossa fé em Deus. É a fé de Deus em nós. Quando a fé de Deus está operando em nós, ela está além da nossa fé, além do nosso alcance, além da nossa vontade ou da nossa compreensão ou entendimento. É uma fé especial. Por que ela é especial? Porque ela é acrescentada sobre nós, não vem de nós. É uma fé extra, que é então acrescentada. E é neste tipo de fé que nós encontramos então o dom da fé. É quando não somos nós, mas é Deus agindo em nós. Aí nós encontramos o dom da fé. O dom da fé não depende da nossa vontade. É a vontade de Deus em nós. Ele opera através de nós. É o querer de Deus. Olha o que diz, para você ter base bíblica, olha o que diz em Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então aqui nós vemos que isso é possível. Deus opera em nós, em vós, ou em nós, tanto o querer. Então o querer dele em nós, o querer e o efetuar. Deus coloca a vontade dele em nós e ele mesmo vai nos usar para efetuar segundo a sua boa vontade. Vimos que através da fé natural podemos alcançar as promessas contidas na Escritura. E crendo em Deus, crendo nas promessas, obedecendo e reivindicando, nós podemos avançar. Agora, como avançar para vivermos e desfrutar da fé sobrenatural? Vamos aprender então sobre a fé sobrenatural, falando aqui do segundo nível. Como crer naquilo que ainda não existe? Trazer à existência o que não existe. Será que isso é possível? Será que isto está à disposição de qualquer cristão, de qualquer pessoa? Pense nisso. Existe, segundo a Bíblia, o homem natural e, segundo a Bíblia, existe o homem espiritual. O homem natural só consegue crer nas coisas naturais. Porém, o homem espiritual, ele crê nas coisas espirituais. Olha o que diz em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo bem, enquanto ele por ninguém é discernido. O homem espiritual compreende as coisas do Espírito muito bem, mas ninguém compreende a ele. Então, o primeiro passo
é se tornar espiritual. Nós precisamos então nos tornar, se você ainda não é, você precisa se tornar espiritual. É sair do primeiro nível e entrar para o segundo nível. E como alguém então se torna espiritual? Buscando as coisas do Espírito. Nascer do Espírito, você precisa então nascer do Espírito. Enxergar claramente isso, desejar, perseguir, se lançar no sobrenatural. Como uma pessoa pode se mover no sobrenatural? Como que ela começa a se mover? Como é isso? Como você se move no sobrenatural? Se movendo. Como é que uma criança aprende a falar? Falando. Como uma criança aprende a andar? Andando, caindo, mas levantando e andando novamente até que tenha firmeza. Assim também uma pessoa aprende a andar de bicicleta. É se esforçando, errando, caindo, mas avançando, rompendo, vencendo o obstáculo até que consiga dominar. Você precisa aprender a dominar a sua fé, levando-a ela agora ao nível do sobrenatural. De ser agora uma pessoa espiritual e pensar como alguém espiritual. Se você se torna espiritual, precisa dar o passo da fé agora. Não adianta você ser uma pessoa espiritual e não dar o passo da fé para viver as coisas espirituais. Se você recebe uma ferramenta, é para você usar a ferramenta e não para ela ficar guardada. Mas ninguém consegue níveis muito altos sem experiência. As experiências irão aumentar a nossa fé. Por exemplo, quando você vê lá no livro de 2 Reis 1:10, quando você vê Elias, uma fé extraordinária, ele diz assim: desça fogo do céu! E o fogo do céu desceu, consumiu o capitão e os 50. Então você diz: meu Deus do céu, como que esse homem alcançou? Mas se você ler a passagem, você vai ver que em 2 Reis ainda, no 1:3, um anjo aparece a ele. Então ele a fé dele é turbinada pelo sobrenatural. Você só vai viver o sobrenatural, vai ver anjos ou viver coisas do discernimento do mundo espiritual, se você for espiritual. Então, esses profetas viviam no nível do espírito, nível espiritual. Isso não era aberto para todos, mas depois no Novo Testamento, através de Jesus, se rasgou o véu e se abriu para todos. Então hoje você tem acesso aos dons, você tem direito de viver o sobrenatural e não pode ficar vivendo só no natural. Então ele foi encorajado ali por um anjo e por tantas outras experiências. Você só vai conseguir se mover vivendo experiências, mas ninguém começa grande. Você começa com uma experiência, outra experiência. O que você tem que ter é desejo, pedir para Deus: Senhor, me deixe viver experiências diante a tua presença. Então ele foi encorajado. Deus quer te encorajar hoje através dessa palavra e quer que você avance. Imagine você ter que se mover para trazer à existência aquilo que não existe. Irmãos, é só na dimensão do sobrenatural, só o homem sobrenatural que vai entender isso, e só vai acontecer na fé sobrenatural, trazer à existência, porque aqui já não tem mais base. As bases vão acabar agora e você vai viver realmente o magnífico, aquilo que não se explica. Os milagres não se explicam, porque se milagre pudesse ser explicado, ele não era milagre. Deus quer que você viva grandes milagres. Por exemplo, vamos ver aqui, trazendo à existência aquilo que não existe. No livro de João 6,5, diz que Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, então Jesus diz a Filipe: aonde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar. Jesus estava provando o coração de Filipe, pois ele bem sabia o que iria fazer. E o que Jesus fez? Jesus olhou para aquela multidão de mais de 5.000 homens, fora crianças e fora mulheres.
Então, Jesus disse: traga o que vocês têm. A única coisa que eles conseguiram foi uma marmita com 5 pães e 2 peixes. Os peixes já estavam assados, porque era uma marmita. Eu creio nisso. Ali estava pronto para se comer. 5 pãozinhos pequenos de cevada, porque era para uma criança aquilo ali, para um jovem que estava ali. E 2 peixinhos que já estavam, creio que eu, frito, preparado, pronto para comer. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes e Jesus provoca o milagre da multiplicação, alimentando 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Geralmente tem mais mulher do que homem no lugar. Então imagine a dimensão da multiplicação desse milagre. E isso aconteceu no sobrenatural, trazendo à existência aquilo que não existe. Só no nível de fé sobrenatural, sendo um homem espiritual, é que nós vamos poder vivenciar milagres extraordinários dessa maneira. E será que esses milagres estão à nossa disposição? Será que nós podemos viver esse tipo de milagre? Então eu quero dizer para você e contar aqui sobre um testemunho que aconteceu na nossa igreja sobre a multiplicação. A nossa igreja na época era na cidade de Mauá. E eu morava em Santo André e a minha irmã Magda morava em São Bernardo do Campo. Então, ela saiu tarde da igreja, aquele dia o culto acabou tarde. E aí ela foi para a casa dela, e quando chegou o marido já tinha ido trabalhar. E então ela disse: eu preciso preparar alguma coisa para as meninas comerem. 2 filhas, né, as 2 filhas dela, preciso preparar algo. E a primeira atitude que ela tomou foi de colocar ali um leite para ferver, para dar primeiro, até que se preparasse então uma comida e ela iria usar o forno. Mas quando ela colocou ali a leiteira no fogo, ela viu que a cor do fogo estava alterada e que começou a pretejar então a leiteira. E a dona de casa, a mulher, sabe que quando altera a cor do fogo e quando preteja a panela ali, o que você está cozinhando, é porque o gás está no fim. Ela foi lá, puxou o botijão de gás e viu que realmente não tinha mais gás suficiente para assar nada, principalmente no forno que usa uma quantidade de gás maior. Então ela vai e fala: Senhor, eu preciso preparar esse alimento, eu preciso usar esse forno. Em teu nome, que o Senhor faça com que eu consiga terminar esse alimento. Pois ela conseguiu terminar aquele alimento, usou o forno e eles comeram, ela ficou maravilhada. Chegou no outro dia, ela disse: eu conheço. Aconteceu várias vezes, chegou na igreja no domingo, isso aconteceu no sábado, no domingo, no culto, ela contou o testemunho ali e disse: e já aconteceu comigo outras vezes. Quando acontece daquele jeito, o gás não dura mais para fazer, cozinhar nada. Que dirá assar alguma coisa? Então foi assim, ali um milagre extraordinário, mexeu com a fé de todo mundo, foi maravilhoso. Só que quando chegou na outra semana, o gás não tinha acabado. E aí deu de novo testemunho. Chegou na outra semana, o gás não tinha acabado. E isso se estendeu por 6 meses. Verdadeiramente houve uma multiplicação extraordinária e esse milagre foi provocado através de uma atitude de fé no sobrenatural, por nós estarmos andando nesse nível do sobrenatural. O que eu quero te dizer é que se aconteceu com ela, tem acontecido comigo, isso pode também acontecer com você. É fantástico você poder se mover nesse nível de fé. Trazer à existência o que não existe. Em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Você espera alguma coisa que você não vê, que ainda não existe. Então aqui diz
e cumpre isso, trazer à existência aquilo que ainda não existe. Esperar o que não vê, trazer à existência aquilo que não existe, é coisa grande, é coisa que só o homem espiritual e só através de uma fé sobrenatural que você pode acreditar que isso se torne possível na sua vida. Você pode acreditar que Deus fez isso na vida de um, na vida de outro, mas às vezes não tem fé suficiente para acreditar que vai acontecer na sua vida. Eu estou aqui para animar o teu coração, para você se mover em fé nesse nível. Agora imagine trazer à existência o que não existe. Imagine você estar de frente com um abismo e do outro lado assim você vê ali a outra parte, né, do lugar. Você está num abismo. Imagine, você não tem escada, você não tem uma ponte para atravessar. Imagine você alcançar um nível de fé de você dar um passo no nada e crer que debaixo do seu pé vai criar uma ponte. É loucura. Irmãos, se você fizer isso e Deus não estiver nesse negócio, você vai morrer. É certeza que você vai morrer, você vai cair. Agora, será que isso que eu estou falando é uma palavra louca, que não tem fundamento, que não pode acontecer? É simples de entender. Qual que é a diferença de você dar um passo e se formar debaixo do seu pé uma ponte, ou você pisar numa água e não afundar? Jesus andou sobre as águas. E nós podemos encontrar isso no livro de Mateus 14, a partir do 25, que Jesus, depois de ter operado ali, ensinado, pregado, subiu ao monte sozinho, enquanto os apóstolos foram de barco para o outro lado. E quando deu a noitinha, Jesus aparece andando por cima das águas. Como era de noite, os apóstolos tiveram medo e alguns dizem, aquilo é um fantasma. E Jesus disse, tem de bom ânimo, sou eu. Quando Pedro vê aquilo, Pedro diz, Jesus, se é o Senhor, ordene que eu vá contigo. E Jesus disse, vem Pedro. Pedro se apoia na fé de Jesus. Olha que fantástico. Se o Senhor disser, eu vou. Diga para que eu vá e eu vou. Então, diz a palavra que Pedro desceu do barco e foi ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Será que é diferente descer de um barco numa água que afunda ou pisar num abismo que não tem nada na frente? Irmãos, tanto com Jesus como com Pedro, a cada passo que eles davam, a água endurecia debaixo do pé deles para eles não afundarem. Aconteceu ali algo extraordinário. Porém, quando Pedro se escolhe na sua própria fé, Pedro afunda. Então Jesus diz, homem de pouca fé. Está dizendo assim, você precisa de um nível mais alto. E hoje Deus quer te dar essa fé, quer te levar a você alcançar um nível mais alto. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Olha o que diz em Marcos 9:23. Ao que lhe disse Jesus, se podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele disse, Senhor, aumenta a minha fé porque eu não posso crer. E Jesus, mesmo com ali a fé fraca daquele homem, operou ali aquele milagre, né, que foi a libertação, e curou então aquele jovem através da libertação, repreendendo o mal que estava sobre ele. Ele voltou a ouvir. É fantástico também esse milagre. Eu vou ensinar algo agora para você que vai ser difícil você não receber os seus milagres através disso que você vai aprender. A fé pode estar, porque nós vamos ver aqui que há muitas maneiras dessa fé ela se manifestar, ou de uma maneira ou de outra. Deus quer operar. Se você entender isso, você vai poder receber então o seu milagre, andar em novos níveis, andar através de ser espiritual e andar nessa fé sobrenatural. A fé pode estar em quem ministra. Então nós vemos
que muitos operaram, vão continuar operando milagres, né? E alguns pelo dom de operar milagres e outros pelo dom da fé. Em Atos dos Apóstolos 3,6, diz que Pedro, diz assim, e disse-lhe Pedro, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então, Pedro, tomando pelas mãos, o levantou e imediatamente o coxo ficou curado. Ele era coxo desde o nascimento. Então ali aconteceu uma operação de milagre, um milagre fantástico. Agora, não havia fé nesse homem. Como nós sabemos disso? Como muitas outras passagens. Porque ele não foi buscar uma cura. Ele não pediu uma cura para aqueles homens de Deus. O que ele pediu foi uma esmola. Então, toda a concentração dele estava em receber esmola. Diz que quando Pedro olha para ele, Pedro e João olham para ele tinha certeza que eles iam dar esmola. Então, ao contrário, Pedro, tomado pela fé, agindo na fé, e aqui nós vemos que Pedro agiu na fé e na autoridade. Então você vai precisar aprender a alcançar um nível de fé e usar a autoridade no nome de Jesus. São ferramentas que vão trabalhar juntas. E então, nesse momento, ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante. Então, esse homem não recebeu pela fé dele, recebeu pela ministração. A fé que estava em Pedro e João provocou neles, então, ali um milagre extraordinário. E você vê que para um milagre desse acontecer, precisa do dom de operação de milagres, da autoridade e da fé para se mover. Então, são 3 ferramentas unidas aqui para provocar um milagre. Nós podemos ver também que o ponto de fé muitas vezes vai estar em quem está recebendo. E às vezes nós nos enganamos. Às vezes você vê uma pessoa ministrando e você pensa assim, nossa, aquele homem está sendo usado tremendamente ali para provocar milagres. Mas na verdade, às vezes ele só é o ponto de gerar a fé suficiente para a pessoa receber. Quando você olha, por exemplo, a passagem bíblica em Marcos 10, a partir do 51, que é o cego Bartimeu, a gente às vezes vê no filme, por exemplo, Jesus impondo a mão, todo um teatro, Jesus impondo a mão sobre os olhos de Bartimeu ali, e ordenando ali que ele fique curado. Então tudo isso dá a impressão de que Jesus o curou. Escute bem isso que é forte, que você vai entender aqui. Olha o que a palavra diz, Marcos 10, 51. Perguntou-lhe Jesus, que queres que te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi e seguiu Jesus pelo caminho. Então aqui você vê que ele recebeu, aqui nós vemos o dom da fé que entrou nele, porque ele recebeu esse milagre pela fé que entrou dentro daquele cego. Ele alcançou um nível de fé que provocou o milagre. Jesus afirma, a sua fé é que te salvou, a sua fé é que te curou. E Jesus só disse, vai, e imediatamente recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. A fé pode não estar em quem está ministrando e nem estar em quem está recebendo. Então a fé vai estar onde? A fé de Deus. Então, quando você está operando pelo dom da fé, não é nem a sua fé e nem a fé da pessoa. É a fé de Deus que está entrando em operação através de nós. É quando o Senhor nos compunge a fazer algo que nós mesmos não entendemos, que nós mesmos não compreendemos, e que você fica atônito e fala, como aconteceu isso? Eu não tinha um nível de fé, a pessoa não tinha um nível de fé para acontecer isso. Aí cumpre a palavra, que Deus opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, por exemplo, eu estava ministrando, e é um testemunho muito forte sobre isso, que esse milagre aconteceu pela fé de Deus
E isso é o dom da fé. Olha que fantástico. Eu estava ministrando no Rio Grande do Sul e eu recebi uma palavra de conhecimento, e geralmente a palavra de conhecimento é para gerar fé na pessoa que vai receber. Então, quando ela é revelada, aumenta a fé dela. Essa é uma das características da palavra de conhecimento, gerar a fé para que a pessoa possa receber. E eu vi muitas vezes isso acontecer com pessoas que nunca iriam para frente, porque não acreditavam no milagre. Mas quando receberam aquela palavra de revelação, elas obedeceram. E indo para frente, obedecendo, foi imputado em justiça, imediatamente receberam o milagre, e depois elas disseram: eu só fui para frente porque eu recebi a palavra de conhecimento, que é uma revelação, e por isso foram para frente. Então, mas nesse caso, eu recebi muitas palavras de conhecimento, e muitas pessoas foram curadas, mas uma das palavras de conhecimento que eu entreguei, a pessoa não foi para frente. E aquilo me frustrou. Eu fiquei triste, porque todas as vezes que eu entrego, as palavras, as pessoas estão ali, são curadas. E se tratava de um olho cego. Então foi uma palavra muito forte, Eu tive a experiência durante o dia. Deus queria gerar esse nível de fé, mas a mesma revelação vindo de Deus não gerou a fé suficiente na pessoa que precisava. Aí acabou o culto, eu fiquei frustrado. Quando eu estava descendo do altar, eu passando pelo corredor, as pessoas já estavam indo embora, mas tinha uma senhora de mais de 80 anos, eu creio, que estava sentada ali na segunda fileira. Eu olhei para aquela mulher, eu não sei o porquê, mas eu disse para ela: a senhora com toda essa idade aí nem foi para frente para receber nenhuma oração, não tem nenhuma dorzinha. Ela disse: filha, eu tenho dor no corpo todo meu corpo dói. Eu disse: e a senhora não foi para frente? Ela disse: eu já estou com essa idade, isso faz parte da minha vida, é normal. Ela já estava acomodada. Quando eu estava conversando com ela, vem a filha dela e fala no meu ouvido assim: apóstolo, ela é cega da vista direita. Eu creio que era direita. E aí eu falo: mas a senhora ouviu a palavra de conhecimento que Deus entregou da vista direita e não foi para frente? Ela diz: meu filho, o caso aqui é muito grave. Eu estou cega há muitos anos. O meu olho morreu, o médico disse, e o médico aplicou um líquido só para o olho ficar estético, para não ter que pôr um olho de vidro, mas está morto há muito tempo. Quando ela falou aquilo, mostra que a fé dela estava zero. Não tinha nenhuma fé. Não que ela não tivesse fé em Deus para Deus fazer as coisas. Não que ela não acreditasse que pudesse acontecer na vida de outras pessoas. Mas ela não acreditava na vida dela. E quando ela relatou que o olho estava morto há anos e que tinha aplicado um líquido que estava ali só esteticamente, a minha fé acabou, irmão. Sinceramente, a minha fé zerou. Mas eu fui compungido de uma tal maneira que eu não sei como eu fiz aquilo. Eu disse assim: eu quero orar pela senhora. Irmãos, eu podia ter desistido, mas eu ministrei sobre ela ali, sem ser na minha força, no meu conhecimento, no meu entendimento. Eu ministrei não crendo que ia acontecer. Olha só que coisa fantástica. Mas ministrei, não sei como, eu ministrei, abaixei perto dela e ministrei. Rápido. Aí eu falei para ela: tá com a vista boa, porque ela enxergava da outra. Tá com a vista boa e vê se a senhora está vendo alguma coisa. Ela falou: eu estou vendo tudo. Eu falei: como assim? Ela disse: eu estou enxergando tudo. Eu achei até que ela estava querendo me agradar, mentindo. Olhei se realmente o olho dela estava fechado, e estava. Vem um gênio correndo e diz assim: quantos dedos tem aqui? Mostrando 2 dedos. E ela diz: 2. Que cor que é a roupa daquela mulher? Disse: verde. Irmãos, foi o céu na terra. Um milagre extraordinário. E esse milagre se deu nem pela minha fé e nem pela fé dela. Foi Deus agindo pela fé dele, provocando o milagre. Então o que eu quero te dizer? Essa palavra, não importa aonde o ponto de fé vai estar. Se você acreditar e entender, Deus pode curar por uma ministração de alguém. Deus pode operar milagres de todos os tipos com acrescentando a fé no seu coração. Então você pode receber, mesmo que ninguém esteja ministrando, você pode receber livramentos, você pode receber algo extraordinário sobre a sua vida. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego receberam um livramento da fornalha, e eles é que creram. Então,
eles receberam. Quando nós recebemos aquilo que é impossível, aquilo que Deus está fazendo, porque não foi eles que fizeram, foi Deus que fez, que não partiu deles, mas partiu do Senhor. Então nós encontramos aí o dom da fé. O dom da fé é Deus colocando a fé dele para interagir conosco. Agora, o que você precisa entender é isso, que existem muitas ferramentas, que às vezes os dons de Deus, eu vou ensinar sobre a escola dos dons, estou preparando a escola, como funcionam os dons espirituais, desvendando os dons do Espírito. Então depois você vai lá no playlist e você vai achar a escola dos dons. Hoje nós temos a escola do sobrenatural e você vai ter então a escola dos dons aprendendo. Então às vezes você precisa entender que os dons, eles podem interagir entre si, mais do que um dom funcionando. E você precisa aprender sobre todas essas coisas para você alcançar novos níveis. Eu espero que essa palavra ela possa ser uma ferramenta na sua vida, ela leve a você a sair de uma fé natural, de ser um homem natural, uma mulher natural, e se transformar num homem espiritual e viver pela fé sobrenatural ou pelo dom da fé, que é Deus, a fé de Deus em nós, e assim você alcançar e operar coisas extraordinárias. Até a próxima mensagem, o estudo, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço.